gente! Hoje nós estamos dando continuidade ao texto de Juízes, capítulos 17 a 19. Tem sido um texto bem agradável porque são historinhas de novo, não é bom? Ler historinhas de novo? Eu adoro ler historinhas. Enfim, nós temos 3 histórias, uma para cada capítulo. A primeira história é sobre Mica, um homem, sobre os ídolos que ele criou. O que aconteceu? A mãezinha dele perdeu muita prata, e aí fala que ela inclusive amaldiçoou esses homens que roubaram a prata dela. E ele, de uma forma meio furtiva, conseguiu essa prata de volta. Não roubaram a prata e a mãe, com essa prata, fez um ídolo. A casa desse homem tinha um pequeno santuário e lá ele era como se fosse seu próprio sacerdote e lá ele vivia essa vida. Aconteceu que um levita passou por lá, não tinha onde ficar e ele ofereceu um trabalho para ele que seria o sacerdócio, que ele seria o sacerdote da casa dele. A segunda história é sobre o povo de Dan, da tribo de Dan, querendo conquistar uma nova terra. Essa terra se chama Laís e lá é uma terra maravilhosa onde o povo é despreocupado, ou seja, é fácil de conquistar e que dá bom fruto, as pessoas elas são tranquilas porque nunca precisou de mais nada porque a terra sempre supriu essas pessoas. Então o que você quer? Você quer essa terra, lógico, né? Porque a terra é muito maravilhosa, eu quero também. E aí eles vão lá com 600 homens conquistar essa terra. Só que antes eles vão dar uma olhada para ver se é tudo isso mesmo, né? E esses homens encontram Mica. E lá eles se deparam com esse levita. Ai, cara, o que você tá fazendo aí? Ah, é porque ele me contratou, agora eu sou sacerdote aqui. Ele, é? Que estranho. E eles viram lá a Laís depois e voltaram pra terra e falou assim, a gente tem que ir lá, tem que conquistar, a terra é boa demais pra caramba, vamos lá, é agora. E aí eles foram, passaram pela casa de Mica. E aí eles roubaram tudo que tinha, levaram os ídolos deles para eles e trazeram um sacerdote para eles também. E aí eles conquistaram Laís, transformou o nome, né? Agora não é mais Laís, é Dan, e lá eles fizeram a terra dele. A terceira história é a história de um levita, que ele está... A esposa dele traiu ele e ele foi... E aí ela saiu de casa, lógico, e foi morar na casa dos pais. E aí ele foi visitar ele de novo para poder convencer ela a trazer ela de volta. Nessa visita, o pai ficou todo felizão, né? Meu sogrão, que feliz. E aí pediu para ele poder ficar uma noite, 2 noites, 3 noites, até que ele virou e falou que não queria mais. O sogro insistiu para ele poder ficar, mas ele não quis. E aí ele foi voltar junto com os seus servos. No caminho, o servo insistiu, falando, vamos ficar nessa terra aqui, já tá tarde, bora dormir aqui, tirar um cochilo, eu tô cansado. E aí ele falou assim, não, a gente não vai entrar em terra desconhecida, vamos ficar na terra dos israelitas, vamos procurar um lugar para dormir na terra dos israelitas. Andando, um homem idoso, não israelita, ele ofereceu a casa dele e eles foram dormir nessa casa. E os homens da cidade viram que era muito bonita, a concubina e a família como um todo, né? E aí entraram na casa e violentaram a mulher e acabou que a mulher ficou sendo uma mulher morta. Para poder mostrar isso, o levita, quando ele se deparou, ele levou essa mulher, a concubina dele, desfatiou ela em 12 partes e espalhou na cidade. E aí o texto acaba com: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitem, digam o que se deve fazer. Essa foi a reação das pessoas com as 12 partes da mulher pela cidade. O que eu queria trazer com essas 3 historinhas? Mica, a gente vê um homem que ele tenta entender a Deus de uma maneira dele. Ele faz o seu próprio santuário, ele faz seus ídolos e coloca nesse santuário. Hoje a gente tem muito disso, e a seleção que eu tirei disso aqui, que são pessoas que, ao buscarem Deus, não tentam ouvir o que Deus fala que ele é. Tenta chutar o que Deus é. Deus, vou fazer um ídolo. Deus, fazer um tempo em casa. Entendeu? Você fica chutando o que Deus é e acaba que você fica fazendo esses monte de coisa errada. E aí aparece um levita, um cara que parece ser muito gente bacana, e aí você confia nesse levita, você confia nesse sacerdote, você confia nessa pessoa que se diz ser uma grande líder espiritual, em vez de você ter ido lá logo pra Deus desde o início, entendeu? Aí você cria seu próprio jeitinho e pronto, é isso. E aí você acaba dando essas falácias, tipo um ídolo.
Ainda falou tantas e tantas vezes que não ídolo, né? Na segunda historinha, a gente vê um povo que só quer conquistar a sua terra. Eles não se importam com quem tá indo mal com isso, quem tá indo bem. Eles até usam o nome de Deus de vez em quando. Só que também a gente vê uma certa audácia deles em tentar conquistar a terra pelas próprias forças e pronto, passando em cima de quem precisa passar em cima. E na terceira história, a gente vê um homem que ele percebe que ele não deve se misturar, que ele não deve ter essas coisas, só que ele acaba sendo atacado por essas influências. A sua concubina morre e ele mostra para aquele povo que ele é diferente e que vocês querem um pedaço dela, que tá. Concluindo, o que tem em comum em todas essas histórias? Não havia um rei naquela época. Era um povo perdido. É um povo de qualquer jeito, é um povo que tem ídolos, é um povo que não sabe o que faz. Um povo que futuramente a gente vai ver que vai precisar de um rei. Bem, isso é história para as próximas etapas, para as próximas leituras bíblicas. Então vocês fiquem ligados, porque aqui a gente está vendo um povo perdidão. E a gente vai tentar ver como é que Deus dá a solução para isso. Beleza? Tchau, gente. Até mais. E aí? Já leu a Bíblia hoje?